Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. E o Dorival? Então, o Dorival foi... Eu já até expliquei isso há pouco tempo. Mais recentemente eu toquei do Dorival. Assim, o Dorival, na verdade, a gente basicamente não conseguiu alinhar interesse a exemplo do que a gente tinha alinhado no início. O contrato dele era um contrato assim, que tinha, vamos dizer assim, um salário fixo nesse período curto que tinha de salário assim, de mercado, mas não muito maior do que o que ele tinha lá no Ceará, mas era um contrato que tinha uma remuneração variável muito grande. A cada campeonato que ele desse pra gente, ele teria uma remuneração variável grande. E assim, o que aconteceu foi que ele teve uma remuneração variável, assim, porque ele ganhou 2 campeonatos importantes e botou a mão numa grana violenta. Assim, então, assim, isso, a primeira coisa foi ótimo. E o que a gente queria é permanecer, vamos dizer assim, com esse tipo de contrato. E a gente não conseguiu, na negociação, lá evoluir com isso. Basicamente, o que o empresário dele exigia era um valor, para você ter ideia, o valor fixo do contrato dele era em ordem de grandeza, acho, o dobro do que ele ganhava antes. Então, assim, para renovar, ele tinha que ganhar o dobro. Fixo. Fixo. Mas o que é pior é que não tinha a possibilidade de estabelecer uma multa no caso de demissão ou de ruptura do contrato, e era um contrato de 2 anos. E tinha já um papo de seleção brasileira. E tinha um papo de seleção brasileira e era unilateral, só para nós, não era para ele. Assim, eu falei, a gente já tinha sofrido com o Jorge Jesus. Mas se a gente demite ele, a gente tem que pagar, de repente, depois de 4 meses. Você tem que pagar 1 ano e 8 meses de contrato, porque até o contrato final. Isso gera uma coisa que eu chamo de incentivo perverso. É um incentivo contra aquilo que você deseja. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu não estou imaginando que por causa disso o Dorival fosse se acomodar ou querer ser demitido para poder botar a mão nesse dinheiro e poder trabalhar, fazer outro trabalho. Mas o que eu chamei a atenção do Bruno é que isso era especialmente complicado no caso do Dorival, porque o Dorival já tinha sido demitido do Flamengo, já tinha entrado na justiça do Flamengo e que tinha tido um pagamento gigantesco de multa para ele no passado. Foi logo quando a gente entrou, em 2013. Que tinha um dispositivo que o salário dele disparava. Disparava, né? E tal, tinha um gatilho lá e tal. Então, assim, isso foi um problema, e era um problema maior, tendo em vista essa especulação de seleção, por um lado, que a gente podia ficar sem técnico de novo, acabou sendo o Diniz, mas você vê que não era tão errado que quando saiu o Diniz foi ele. Exatamente. E a segunda era, porque a gente queria que ele pagasse a multa também pra gente. Se você saiu, você me pagou 1 ano e 8 meses do teu multa de lá. Ele não quer, porque ele queria ficar de... Mas, claro, isso é negociação, né? Cara. 2 lados na mesa. Não tá errado, não tá errado. A gente tem que alinhar, a gente não conseguiu alinhar. Eu já também falei que teve umas outras coisas também. Das férias. Que é o negócio das férias, exatamente. Que foi alguma coisa que parece que tinha tido uma reunião em que ele tinha acordado dos jogadores ficarem de férias até janeiro. Na prática, a gente já vinha com um desempenho ruim no final do Campeonato Brasileiro. A gente foi perder jogos para os clubes que estavam já rebaixados e tudo isso e tal, numa clara demonstração ali que você estava... Então, assim, inclusive substituindo vários jogadores do time, tudo, antecipando, mano. Exatamente. E ainda dá um período maior. Então, assim, aquilo ali, na verdade, eu acabei intervindo ali para tentar antecipar e conseguir, forçando a antecipação, com a reclamação de alguns jogadores. Vocês podem até imaginar que um deles, assim, e tal, assim, mas, assim, na verdade... ele falou, né? Mas me dá férias logo, acabou. Exatamente. Mas assim, isso era ajustável, eu acho que é um negócio menor e tal. Assim, acho que o maior foi esse alinhamento que a gente não conseguiu ter no contrato. Agora, e eu deixo sempre isso claro, assim, é perfeitamente compreensível, porque
Acho que o Flamengo ajudou de novo a colocar o Dorival, que é um grande técnico, na prateleira de grandes técnicos do Brasil. E fez um bom trabalho também no São Paulo e agora na Seleção Brasileira e tal. É um técnico da Seleção Brasileira escolhido. E, cara, assim, é uma pessoa com a qual a gente tem um relacionamento ali dentro da equipe como um todo muito bom. A prova até que foi convidar o Juan para trabalhar com ele. Então, assim, todo mundo ali, entendi. Eu acho que é a carreira profissional do cara, o cara tem o direito de escolher o que ele quer fazer. Se eu te perguntar que se o planejamento, nesse período todo, vocês estavam nessa tomada de decisão de tudo isso, só que do dia 7 de fevereiro começava o Mundial, né? E a chapa lá atrás, já não era mais você estava na Uniflá, mas lá na chapa azul, o emblema era Flamengo campeão do mundo, né? Que era aquela. Vocês tinham chegado uma vez com Jesus e, pô, tinha chegado de novo numa possível final com o Real Madrid, que todo mundo espera e tudo mais. Você olha pra trás e você pensa que essa situação toda, aí você tem que fazer uma troca de comando ali muito próxima, né? O Vitor Pereira chega numa condição com muito pouco tempo pra estreia, tinha a Supercopa no dia 28 de janeiro contra o Palmeiras. Você acha que atrapalhou o processo do Mundial? Assim, difícil falar, né? Porque, assim, o que eu digo, loteria de segunda-feira, né? Já saiu o resultado da loteria, se o cara fala, se eu tivesse comprado o bilhete, aquele bilhete que estava na minha mão e tal. É muito difícil de você falar um negócio desse, mas, assim, tudo que foi feito se pensando acreditando que aquilo era o melhor. Assim, que era a melhor alternativa que a gente tinha. É ter um compromisso de alguém, que a gente pudesse começar a trabalhar mais cedo. Volto a dizer também, teve um impacto lá do que o desempenho não estava indo bem no final, né? A gente ganhou o Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas a gente tem que ver que ao final do campeonato a gente estava num claro declínio técnico do Flamengo, né? Então, assim, tudo isso foi levado em conta ali. Com aquele desempenho que a gente vinha tendo nos últimos jogos, a gente sabia que a gente não ia a lugar nenhum. Assim, isso também pesou. Entendeu? Assim, Flamengo é o seguinte, cara. Flamengo não tem que se... É todo dia. Você tem que se testar todo dia. Entendeu? Ali você não tem... Tem que estar entregando o resultado sempre. E a vida é assim. Na verdade, a vida é assim. A gente tem que estar sempre entregando o resultado. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.